Todos os indivíduos têm a capacidade de fotossíntese, têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E são, essencialmente, a base da cadeia alimentar do grande ecossistema da Terra. Bem, esse grau de complexidade nos remete a um outro detalhe. Será que existe um parentesco evolutivo entre todas essas espécies? Linneu achava que não. Carl Linneu tinha um pensamento fixista. E o que era o pensamento fixista? As espécies são fixas desde que foram criadas. Criadas por quem? Criadas por Deus. Então o pensamento fixista nos remetia ao criacionismo, onde todas as espécies existentes na Terra, independente da origem delas, foram criadas por Deus e eram fixas. Linneu conhecia os fósseis, mas para ele, fóssil não era sinônimo de evolução. Fóssil era apenas o registro de espécies que foram criadas por Deus, morreram em tempos remotos. É óbvio que a ciência avançou e hoje nós sabemos que a evolução biológica aconteceu. E essa evolução biológica, ela nos remete a um outro pensamento, ao pensamento da origem das espécies. Consequentemente, se houve uma origem, o processo, através de mecanismos mutacionais, etc., levaram à ampliação das espécies na Terra. Isso nos remete à chamada árvore filogenética, tá? Ou árvore genealógica. Se bem que quando se usa o termo genealógico, está se levando para uma determinada família, um ponto de estudo. A árvore filogenética, ela é mais abrangente. A ciência admite hoje que toda a evolução, seja ela de protistas, moneras, fungi, animal ou vegetal, partiram de um ancestral comum. Provas bioquímicas cada vez mais precisas nos remetem a esse pensamento. A precisão da ciência se torna tão grande que é quase que certo que um dia todas as regras taxonômicas hoje existentes, baseadas em análises bioquímicas, em comparações anatômicas, em registros fósseis, serão substituídas pela análise do DNA. O DNA é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira de se provar se a árvore filogenética das espécies é correta ou não. Por quê? Porque o DNA é o registro genético de tudo que acontece com aquela célula. E nós sabemos que se um ser descende do outro, ele vem através da divisão celular. Logo, ele vai manter o seu registro genético, o seu registro do DNA. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu diria para vocês pesquisarem mais do que nós vimos hoje. Ou seja, nós olhamos a classificação taxonômica da espécie humana. Vimos o que cada unidade taxonômica representa. Procurem outros seres, procurem outros animais, vegetais. Veja como é que se classifica. Observe as variações entre filo, classe, ordem, família. Procure ver se existem superfamílias, subfamílias, supergêneros, subgêneros. Amplie a sua pesquisa, amplie o seu horizonte. Te garanto que vai ficar muito mais interessante. Olhe também, com detalhes, cada reino. Quem são os representantes principais? Quais são as características gerais desses representantes? Porque lembra que para enquadrar num reino, eu preciso ter características comuns. Então pesquise isso. Eu acho que se tornaria muito interessante o assunto se você procurasse novas informações. Pesquise, vê se já está ocorrendo a troca da classificação da árvore filogenética. Veja até que ponto o DNA já participa desse processo de classificação. Com certeza, estudando dessa maneira, você vai perceber que o mecanismo se torna contínuo, muito mais fácil de ser aprendido. Na aula de hoje, falamos sobre a taxonomia. Falamos hoje sobre a taxonomia.
vimos as principais categorias taxonômicas. Observamos também as regras de nomenclatura impostas pelas novas condições taxonômicas. Observamos o aparecimento dos 5 reinos, a maneira pela qual eles foram sendo criados. Estudamos também cada detalhe de cada reino quanto aos seus indivíduos componentes e características gerais desses reinos. Vimos que a evolução partiu de um ponto através da árvore filogenética para as espécies atuais. Vimos também que os pensamentos antes do nascimento da evolução eram pensamentos fixistas, os pensamentos criacionistas, o que se contrapõe ao fundamento da evolução biológica. Bons estudos! Essa aula é uma aula difícil de ser dada, não pelo conteúdo, mas pela dinâmica. Então, na minha opinião, é uma aula que deve ser compartilhada com a turma através de revistas, novos exemplos, pesquisa na internet, né? Porque senão ela se torna uma aula muito monótona. É um assunto fácil, que o aluno acaba utilizando no dia a dia, mas que às vezes se torna difícil a transmissão porque o assunto não é muito dinâmico. Então compete a nós torná-lo dinâmico. Eu acho que através da pesquisa e do envolvimento da turma como um todo, se tornará muito mais fácil a assimilação do conteúdo.